Olá pessoal, comandante Orlando Matos aqui, nosso Conexão Geo número 303, hoje é sexta-feira, 13 de setembro de 2024, trazendo para vocês a síntese da geopolítica dessa semana. Mais uma vez, muito obrigado pelo apoio de vocês e também não poderia deixar de agradecer os elogios e os cumprimentos recebidos ao longo dessa semana pela celebração dos 10 anos do nosso Boletim Geocorrente. O Boletim Geocorrente é o periódico quinzenal eletrônico sobre geopolítica, oceanopolítica, que tenho a honra de ser o editor-chefe desde 2014 e com um time aí fantástico de 66 pesquisadores civis, voluntários. Nós conseguimos aí produzir aí um trabalho que eu acho de qualidade e que muitos de vocês também apreciam. E vi aí nas redes sociais aí os cumprimentos, agradeço demais aí os cumprimentos pelos 10 anos do nosso Boletim Geocorrente. Mas vamos falar de geopolítica agora, dessa semana, síntese, o que está acontecendo. E eu já vou logo trazendo um tema para a gente, assim, eu sei que é um tema polêmico, mas às vezes a gente tem que tocar em certos temas polêmicos. E o principal tema que eu trago essa semana foi a questão Kamala Harris e Trump em relação ao Brasil. Por que eu trouxe esse tema? Porque terça-feira foi o debate entre os dois, não temos outro debate previsto até o momento, as eleições vão ocorrer no dia 5 de novembro, ou seja, estamos aí menos de 2 meses das eleições. Os Estados Unidos, o principal país do planeta, potência militar e potência econômica. E essa pergunta, que é a pergunta título do nosso Conexão Geo 303, eu também faço para vocês. E aí eu também gostaria de, aqueles que desejarem, obviamente, coloquem aí nos comentários, no YouTube, ou no Instagram, ou na minha página do LinkedIn pessoal. O que vocês acham dessa situação, né? O Kamala Harris ou Trump? Faz alguma diferença para o Brasil? Bom, na última terça-feira tivemos o debate, como eu comentei. Não vou entrar em detalhes sobre o debate especificamente, também não vou entrar em detalhes sobre se é bom ou se é ruim para os Estados Unidos, um ou outro. Aliás, aproveito para mencionar algo que falo muito para os meus alunos. Se quer fazer uma análise geopolítica isenta, tira a paixão, tira a questão ideológica. Olha, eu gosto desse, eu gosto daquele, eu detesto esse. Então a gente tem que olhar os dois candidatos em termos de interesses para o Brasil. E aí eu tenho algo que a gente não pode negar. Primeiramente, o Trump. Quantas vezes o Trump veio ao Brasil na presidência dele? Quantos grandes investimentos os Estados Unidos fizeram no Brasil durante o período que o presidente Trump foi presidente dos Estados Unidos? Por outro lado, e o presidente Biden? Quantas vezes o presidente Biden veio ao Brasil? Quantos grandes investimentos os Estados Unidos fizeram? A questão é que, na minha opinião, né, e ela é minha análise, não faz diferença. Kamala Harris ou Donald Trump para o Brasil, em termos de ser bom ou ser ruim, não faz diferença. Por quê? Acabei de dar para vocês dois históricos, primeiro do Trump na sua primeira passagem como presidente e a do Biden, que talvez venha ao Brasil, deve vir, acredito até que venha, na reunião do G20, que vai acontecer no Rio de Janeiro em novembro, depois das eleições de 5 de novembro. Né? O G20 aqui no Rio de Janeiro, 18 e 19 de novembro, com os líderes aí dos 20 principais economias do planeta. E o Biden deve vir. Mas aí já não interessa muito, né? Não interessa muito. Então eu falo para vocês que hoje Kamala Harris ou Trump não faz muita diferença no Brasil porque, infelizmente e erradamente, os Estados Unidos não possuem uma política, uma estratégia para a América Latina, especialmente a América do Sul. Ao longo desses anos todos, nós estamos vendo aí Estados Unidos contra a China, preocupado contra a China, as questões lá no Oriente Médio, Iraque, Irã, Afeganistão, já saíram, mas a gente não vê uma política concreta, uma ação concreta, efetiva, forte, firme, para que o seu entorno estratégico, o entorno estratégico dos Estados Unidos, porque geografia ainda é importante na geopolítica, e a gente analisa essas questões geopolíticas, geografia, questão histórica, os elementos de poder, para depois a gente traçar nossas estratégias, nossas políticas, como é que a gente vai se postar com o país A, com o país B, com o país C. E o entorno estratégico, a geografia já explica que os Estados Unidos têm que garantir
que o entorno estratégico dele esteja seguro, esteja tranquilo. É só nós vermos que um dos grandes temas das eleições nos Estados Unidos é a questão da imigração, dos imigrantes. E a quantidade de imigrantes que entram ilegalmente nos Estados Unidos todos os anos são milhões, não são 1.000 não, milhões. Então, assim, por que esses imigrantes invadem os Estados Unidos? Porque os países da América Central, Caribe, América do Sul, onde eles vivem, por exemplo, Venezuela, estão numa situação econômica péssima. Então, eles acabam fugindo para os Estados Unidos, que é a grande potência econômica do planeta, né? Geograficamente, olha, a geografia é importante, né? Acaba facilitando, acaba levando eles para fugir para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos precisam de uma estratégia para o Brasil, para a América do Sul, não só para o Brasil, mas para como lidar com o Brasil, como lidar com a América do Sul. E, obviamente, eu falo Brasil porque o Brasil é a principal economia da América do Sul, tem a maior população. Se nós pegarmos a população de todos os países da América do Sul dividido por 2, é a população do Brasil. Se nós pegarmos todos os PIBs, todas as economias dos países da América do Sul, metade é o PIB brasileiro, 52% na verdade. 52% do PIB da América do Sul é o PIB do Brasil. Então, obviamente, os Estados Unidos têm que ter uma política muito séria com o Brasil. Muito séria com o Brasil. Muito proativa. E infelizmente, nós temos, obviamente, aí algumas situações pontuais, algumas iniciativas pontuais, mas, em linhas gerais, isso não acontece. Então, na minha avaliação, não, assim, em termos de Brasil, para mim, Trump ou Kamala não faz diferença. Agora, já me fizeram essa pergunta e eu não vou me esquivar de dizer aqui para vocês. Efetivamente, o primeiro governo do Trump, em termos de política externa, foi mais efetivo do que o governo do presidente Biden está sendo. Eu não posso avaliar a Kamala Harris porque ela nunca foi presidente, nunca foi governadora, então eu não tenho nem como avaliar como será a Kamala Harris como presidente dos Estados Unidos. Tem poucos elementos, né? É muito achismo. Em relação ao Trump, eu olho a administração anterior. Não tivemos grandes problemas em termos de política externa no governo Trump. Em compensação, no governo Biden, nós tivemos a saída desastrada do Afeganistão em 2021, todos vimos aquelas cenas horrorosas, né, no aeroporto de Cabul, etc. A invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022, na minha avaliação, poderia sim ter sido evitada pelos Estados Unidos. O ataque do Hamas dentro de Israel, uma coisa absurda que aconteceu em outubro do ano passado, outubro de 2023, seguido pelo ataque dos Houthis, né? Aquele grupo rebelde xiita lá no Iêmen, atacando o tráfico mercante a partir de novembro, dezembro do ano passado. Impressionante. Os Estados Unidos não conseguem resolver essa situação. E eu até digo mais, no governo do Trump, além de não ter tido nada disso, ainda teve a questão dos acordos de Abraão, né? Israel estabelecendo relações diplomáticas com os Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Marrocos, Sudão, e isso aconteceu no governo do Trump. Ah, Leonardo, claramente você está torcendo pro Trump. Gente, olha só, eu não estou torcendo para ninguém, eu torço pro Brasil. Eu não torço pro Brasil, eu estou dando fatos para vocês. Se vocês tiverem algum contrafato, alguma coisa contrária que eu estou falando, coloca nos comentários. Não tem problema, tá? A ideia aqui é só... O que eu quero chamar a atenção é o seguinte: nesse mundo onde o realismo, né, ele prevalece, o realismo, né, nas relações internacionais prevalece, onde eu vejo líderes altamente pragmáticos como Xi Jinping, como Putin, como Narendra Modi da Índia, o Trump, na minha avaliação, me parece ser uma opção melhor do que a Kamala Harris, em termos de política externa global, em termos de posicionamento global, nesse mundo complexo, nesse mundo onde o realismo prevalece em relação às outras linhas aí de relações internacionais. Não é que a ONU não seja importante, já falei isso aqui várias vezes, não é que os organismos internacionais não sejam importantes, são importantes, mas o que prevalece nas relações internacionais é o realismo. Então eu acho que essa é a minha avaliação. Se vocês discordam, não tem problema nenhum, respeito a opinião de todos, coloquem aí nos comentários. Segundo tema que quero trazer para vocês, que de certa forma tem um pouquinho a ver, tem a ver também com relações externas, né? Uma certa polêmica, me pediram para fazer, isso aí foi um pedido de dois ouvintes aí assíduos do Conexão Gel para mim, falar sobre a questão da Operação Formosa, que está ocorrendo neste momento lá no centro do país, lá em Goiás, e que tem a participação de militares da China e dos Estados Unidos. Vamos explicar uma coisa.
que é a Operação Formosa? A Operação Formosa é um treinamento da Marinha do Brasil, que participa as outras Forças Armadas, Exército Brasileiro participa, Força Aérea Brasileira participa, ou seja, hoje é um exercício conjunto, é um treinamento conjunto das Forças Armadas brasileiras, é muito importante, e esse exercício acontece desde 1988. Por que é a Operação Formosa? Porque a operação ocorre num centro de treinamento, num campo de instrução de Formosa, na cidade de Formosa, estado de Goiás, que é um campo de instrução do Exército Brasileiro, o único lugar no país em que nós podemos fazer, os militares podem fazer esse tipo de treinamento, porque usam munição real. Então é muito importante que os militares, obviamente, para treinar, para estarem prontos para a guerra, precisam treinar com munição real em algum lugar, e isso acontece lá em Formosa. O nome da operação é em função da cidade, e isso acontece desde 88. É uma tradição que a Marinha convide países para participar do exercício com efetivos pequenos. Este ano estão participando 63 fuzileiros navais dos Estados Unidos, 32 da China, e aí que está a polêmica, e também observadores da África do Sul, França, Itália, México, Nigéria, Paquistão e República do Congo. A polêmica, obviamente, está em relação aí à presença de Estados Unidos e China pela primeira vez juntos num exercício aqui no Brasil. Mas, na prática, até o momento, não estamos vendo problema nenhum. O exercício começou no dia 4, vai até o dia 17, semana que vem, e graças a Deus não tivemos nenhum problema o fato de termos americanos e chineses participando do exercício. E aí eu chamo a atenção de vocês sobre essa característica do Brasil, né, de exercer esse jeito nosso de ser integrador, né, que nós recebemos tão bem os estrangeiros aqui no Brasil. Muitos estrangeiros migraram para o Brasil, né, italianos, espanhóis, alemães, japoneses, coreanos, e temos comunidades de vários países, né? Líbano, né? Uma comunidade libanesa muito forte aqui no Brasil, e graças a Deus vivem muito bem integrados com o brasileiro. O brasileiro tem essa característica, e o que está acontecendo, que a Marinha do Brasil está fazendo no Planalto Central, é algo que deveria ser até comemorado, né? Estamos conseguindo fazer um exercício com a participação de Estados Unidos e China, e não vejo problema nenhum, tenho certeza que o exercício vai terminar com êxito. Agora, realmente, um exercício envolvendo China, Estados Unidos, no Brasil, ter o nome da ilha que os americanos prometem defender contra um possível ataque da China, e a China não desiste de afirmar que essa ilha faz parte do seu território. Aqueles que não sabem, né, Taiwan fica na ilha de Formosa, né? Se trata de um assunto, realmente impressionante. É uma coisa só no Brasil mesmo para essas situações acontecerem. Terceiro tema que trago para vocês, hoje eu tenho 3 temas especiais: a questão dos mísseis iranianos para a Rússia, né? E uma outra questão também, o plano de Teherã para a Jordânia, muito interessante. Primeiramente, a questão do conflito como um todo. No último final de semana tivemos em Israel, mais uma vez, muitos protestos contra o governo do Benjamin Netanyahu. Já tenho insistido com vocês. Se vocês têm dúvida do que eu estou falando, vai na mídia israelense e veja como que tem sim oposição ao governo do Netanyahu. Tem gente que não concorda com a maneira como ele está conduzindo essa guerra contra o Hamas lá na faixa de Gaza. Mas a polêmica em relação à região dessa semana, na minha avaliação, a questão de que foi informado, foi ventilado que o Irã também está enviando mísseis balísticos para Moscou. Sabemos que o Irã já está enviando drones há muito tempo para Moscou, e enviar mísseis balísticos, para mim, não é grande novidade. Isso aí já deveria ser, inclusive, de conhecimento. Isso deve estar sendo trazido nesse momento por outros motivos. Talvez para ser a justificativa que Estados Unidos e Reino Unido precisam para autorizar a Ucrânia, esse é um pedido do presidente Zelensky, a utilizar mísseis de longo alcance dentro do território russo. Essa é uma questão importante. Os Estados Unidos vêm freando os pedidos da Ucrânia para utilizar os mísseis que os Estados Unidos fornecem para a Ucrânia em alvos mais dentro da Rússia, né? Então, talvez essa questão dos mísseis balísticos do Irã para a Rússia tenha um pouquinho, ter soltado essa notícia essa semana ter surgido essa questão, talvez tenha sido nessa direção. Por outro lado, uma outra questão que eu acho importante para a gente avaliar é
que interessa para o Irã esse apoio todo para a Rússia? Isso aí também é algo que nós podemos, especialmente nesse momento, porque vocês lembram, já comentei aqui com vocês no Conexão Gel, tivemos eleições presidenciais no Irã, o Pezeshkian venceu, ele é considerado moderado, e talvez estejamos vendo aí uma disputa, que é bastante razoável de acontecer, entre o Pezeshkian, atual presidente, mais moderado, e a ala mais radical, especialmente a Guarda Revolucionária, que é como se fosse uma força armada paralela que tem dentro do Irã, subordinada diretamente ao Ayatollah Khamenei. Então, talvez ali os radicais da Guarda Revolucionária querem se aproximar da Rússia, querem ajudar a Rússia, porque querem receber da Rússia também armamento, especialmente para a defesa antiaérea, que a Rússia tem bastante expertise nisso, e o Pezeshkian preocupado com a Europa, porque ele falou isso do início da presidência dele, que ele tinha uma preocupação de se aproximar dos europeus. O Pezeshkian sabe que o Trump pode vencer nos Estados Unidos e a vida dele pode piorar a partir de janeiro do ano que vem. E aí, com relação à região, mais uma última notícia que saiu essa semana que me surpreendeu: o Irã teria um plano, está articulando um golpe para derrubar a monarquia na Jordânia. Jordânia, isso mesmo, que é um país monárquico, muçulmano sunita, vizinho, colado ali com Israel, e que tem uma concentração muito grande de refugiados palestinos. O Irã aproveitaria essa situação dos refugiados palestinos, digamos, esse combustível, jogaria ali um fogo ali nesse combustível dos refugiados palestinos lá em campos de refugiados, ali na Jordânia, e para tentar um golpe dentro da Jordânia. Isso seria péssimo para a Arábia Saudita e pior ainda para Israel. Ou seja, nós já sabemos que no Líbano temos aí o Hezbollah, que é um grupo xiita apoiado diretamente pelo Irã. Na Jordânia, aparentemente, não tínhamos informação de nada, e vem essa informação essa semana dessa articulação do Irã para um golpe na Jordânia, o que me parece bastante razoável, né? Bastante razoável. Não podemos esquecer também da Síria, né? A Síria também colaborando direto com o Irã, ou seja, temos Líbano, temos Síria colaborando, são os países que fazem fronteira física com Israel: Líbano, Síria e Jordânia. Imaginem a Jordânia, um golpe de Estado, um novo governo pró-Irã. Seria tudo que Israel não precisa. Vamos para o Estamos de Olho? Bom, estamos de olho, obviamente, no conflito Rússia e Ucrânia. A novidade dessa semana ontem tivemos a confirmação finalmente, o contra-ataque russo naquele estado de Kursk, que vocês lembram, 6 de agosto, a Ucrânia invadiu a Rússia, invadiu esse estado de Kursk, que faz fronteira com a Ucrânia, e já está lá há mais de um mês, e finalmente tudo leva a crer que agora a Rússia vai retomar esse estado. Eu acho até que a Ucrânia ficou tempo demais ali dentro, não tem necessidade. A Ucrânia perdeu 20% do seu território, né? Então, assim, ele tem muito território da Ucrânia para recuperar. Invadir parte do território da Rússia foi só mesmo para fustigar o Putin, para chamar a atenção dos russos, né, da guerra, né, porque muitos russos fugiram das cidades ali de Kursk em função do ataque ucraniano, mostrar também para o mundo que os ucranianos estão fortes, sim, estão vivos no conflito, ok, mas eles já poderiam ter saído. Eu acho que os ucranianos aí passaram do ponto, e agora parece que essa contraofensiva russa ali em Kursk parece que forte, com forças especiais vindos da Chechênia. Então vamos aguardar. Isso aconteceu ontem, então eu não tenho muitas informações para passar para vocês. Também estamos de olho, né? Vocês devem ter acompanhado o meu Minuto Conexão Gel. No último domingo, o Edmundo Gonzalez, o candidato da oposição que, para todos os efeitos, venceu as eleições efetivamente na Venezuela, mas não levou. O Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela declarou a vitória do presidente Maduro, como vocês já sabem. O Edmundo Gonzalez estava refugiado na embaixada da Espanha, dentro de Caracas, e um avião da Força Aérea Espanhola conseguiu autorização para pousar em Caracas e levar o Edmundo Gonzalez para a Espanha, onde ele pediu asilo político. Logicamente, isso foi tudo bem costurado com a própria Venezuela. Um avião militar espanhol não ia pousar no aeroporto de Caracas sem autorização
do país, sem autorização da Venezuela. Não foi nada de alguns... eu fico impressionado com esses caras que se dizem entendedores de política externa, de geopolítica, querendo o like de vocês, a visualização de vocês nas redes sociais, com notícias aí de que a Espanha tinha conseguido uma grande operação. Não foi nada disso, né? A Venezuela claramente autorizou a ida o pouso da aeronave espanhola lá em Caracas e a retirada do Edmundo Gonzalez. E agora eu acho que é cada vez mais difícil mudar a situação. Acho que o Maduro realmente vai ter mais um mandato de 6 anos a partir de janeiro do ano que vem, mas ficamos aguardando a posição do Brasil, né? Porque o Brasil disse que se não mostrasse a tal das atas, o governo brasileiro disse que se as tais atas das sessões eleitorais não fossem apresentadas, não reconheceria o novo governo do Maduro. Será que o Brasil realmente não vai reconhecer o novo mandato do Maduro a partir de janeiro? Vamos aguardar, estamos de olho. Também estamos de olho na triste situação do Haiti. O Conselho de Segurança da ONU está estudando a possibilidade de novamente estender o mandato da Força Policial do Quênia lá no Haiti por mais um ano, e a partir do ano que vem estuda-se também uma operação de paz mais robusta. O secretário de Estado dos Estados Unidos, eu já tinha falado para vocês, esteve lá no Haiti, e a ideia é costurar aí uma missão de paz, mas isso somente 2025 para 2026. Final de 2025, talvez uma missão de paz para o Haiti. Também estamos de olho na escolha do novo primeiro-ministro do Japão. O atual primeiro-ministro do Japão, ele não quer continuar, tem uma popularidade muito baixa, muitos escândalos no governo dele, mas o partido dele é o partido majoritário no parlamento japonês, as eleições gerais no Japão somente ano que vem, e aí tem que escolher um primeiro-ministro para durar até as eleições gerais do ano que vem. 9 candidatos se apresentaram. O Japão é um país importantíssimo, 4ª maior economia do mundo, alta tecnologia, etc. Não preciso falar nada do Japão, então é importante nós estarmos de olho na escolha quem será o novo primeiro-ministro japonês, especialmente em função das questões com China, com Taiwan, Coreia do Norte, etc. Outra, para fechar, estamos de olho estamos de olho nas instabilidades regionais, e aí tem uma novidade. O Reino Unido, o navio patrulha oceânico do Reino Unido, o navio patrulha Trent, veio a notícia, na verdade isso aconteceu no final de agosto, mas a notícia saiu apenas ontem, apresou um narco submersível colombiano com 2 toneladas de cocaína próximo das águas jurisdicionais da República Dominicana, ali no Caribe. Impressionante, esses colombianos se arriscando, realmente arriscam muito a vida deles, mas é por uma causa aí, em termos de economia, impressionante, porque vocês imaginam quanto que não custa no mercado internacional, Estados Unidos e Europa, 2 toneladas de cocaína. Então, uma operação muito exitosa do Reino Unido no Caribe, e uma região que tem muitos problemas em relação ao narcotráfico, essa questão do narco submersível. Se vocês tiverem acesso aí às fotos nas redes sociais, dá um pulo lá nas redes sociais para ver a foto do narco submersível, é realmente impressionante. E fechando, como sempre, com uma boa notícia, e eu não poderia deixar de falar, não é geopolítica, mas é Brasil. O Brasil realmente se destacou na Paralimpíada. Eu fiquei, não sei se vocês acompanharam, mas eu me emocionei várias vezes na Paralimpíada. E porque esses brasileiros e brasileiras são verdadeiros heróis. Esses brasileiros e brasileiras têm todo o meu respeito. O Brasil conseguiu o 5º lugar, considerando o número de medalhas de ouro, e o 4º lugar, considerando o número total de medalhas. Isso é muito relevante, e eu não vi muita coisa da mídia, gente. Isso é muito relevante. Brasileiros com situações difíceis, né, limitações físicas importantes, conseguiram superar, e na mais importante competição, que acontece somente de 4 em 4 anos, colocou o Brasil numa posição muito bonita. 4º lugar em número total de medalhas. Ficamos na frente de potências do esporte, potências econômicas como França, como Alemanha, como Japão. Fiquei muito feliz com essa notícia, e aí, de cara, quando terminou a Paralimpíada, eu peguei essa notícia, já coloquei aqui, daqui ela não sai mais. Um excelente final de semana para vocês. Já deixo a notícia para vocês. Na próxima sexta-feira não teremos o nosso podcast. Estou entrando de férias. Preciso desse um tempinho aqui para recuperar as energias, que o ano ainda tem muita coisa pela frente em termos de palestras e eventos acadêmicos, graças a Deus. Então, eu preciso dessa janelinha de férias. Então, amanhã, se Deus quiser,
inicio efetivamente as minhas férias. Na verdade, já estou iniciando hoje, logo depois desse Conexão Gel. Na sexta-feira que vem, então, não temos Conexão Gel. Conexão Gel volta como podcast apenas na outra sexta-feira, dia 27. Mas prometo que, se eu não resistir, ao longo desses dias todos, até o dia 27, vou fazendo alguns Minuto Conexão Gel. Então, fiquem de olho no Instagram, aqui no YouTube também, onde vou postar aqueles videozinhos que muitos de vocês, inclusive, têm me cobrado essa semana. Realmente fiz muito pouco, somente no final de semana. E desejo então a vocês um excelente final de semana, uma excelente semana, um excelente outro final de semana. Volto a falar com vocês em podcast somente dia 27. Muito obrigado.